Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje nós vamos explorar as capacidades de um franqueado de sucesso. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Alberto Oyama, que é um franqueado da rede Contém um Grama. Tudo bom, Alberto? Tudo bem, Pedro. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Aliás, mais do que um franqueado, você tem uma rede de franquias, né? Sim. Quantas unidades você tem? São 15 unidades. 15 unidades, é quase como um franqueado, quase como um franqueador, né, com tantas unidades. Com 15 unidades a gente acaba tendo que criar uma estrutura própria aí para... Uma estrutura de gerenciamento de rede. Gerenciamento de rede, sim. Como um franqueador. Sim. Alberto, como que você começou como franqueado? Quando foi isso? Nós começamos em 2002, abrindo uma loja na rua São Bento, eu e a minha esposa. Nós não éramos do varejo e nem de franquias, né? Eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 10 anos. E a minha esposa era funcionária do Banco Santander. Qual foi a principal mudança que você sentiu saindo de uma grande organização e montando uma unidade? O Banco do Brasil tem as suas qualidades e tem as suas desvantagens. Eu vou falar assim o pessoal conhece como é o funcionamento. Hoje o banco mudou muito, é um banco agressivo comercialmente, mas há 20 anos atrás então tinha uma repartição pública onde as coisas eram mais devagar. E esse era o lado que eu não gostava muito. E a gente tendo a nossa própria empresa e sendo uma franquia, lidar com os manuais foi tranquilo porque numa empresa desse porte também tem manuais para tudo. Ou seja, padronização, seguir as regras não era problema. Não era problema. Né? Qual que era o problema? Então, o problema era fazer as coisas acontecerem, a vontade de você fazer as coisas acontecerem. Né? Numa instituição maior você depende de outros setores, outras pessoas, muitos fatores. E no varejo o mais interessante é que as coisas, eu falo assim, é muito ação e reação. Toda ação que você faz, a reação é muito rápida, não precisa esperar o mês que vem. Nos 6 primeiros meses a gente faturava metade do que a gente precisava faturar para atingir o ponto de equilíbrio. Então foram 6 meses muito difíceis. Chegamos até a decidir a fechar a unidade, né? Mas como o aluguel era muito alto, nós tínhamos uma multa para pagar, não deu para fechar. Então vamos vender a unidade, ninguém queria comprar uma unidade deficitária. Então vamos devolver para a franqueadora. A franqueadora falou, não quero... Né, não quero de volta. O nosso caminho é franquear a gente, né? Então tinha que ficar com ela. Ficamos com ela, né? E fomos buscar práticas no comércio e começar a fazer cursos para entender como a gente poderia melhorar os resultados. Ou seja, vocês pegaram uma unidade, começaram do zero, os primeiros 6 meses ficaram com metade do faturamento necessário para chegar no ponto de equilíbrio e não tinha outra opção senão operar a loja. Não, operar a loja. O que você descobriu? O que vocês fizeram na prática que fez o faturamento aumentar? Vários fatores. Primeiro ela lançou um kit de perfume, era o primeiro kit, a gente vendia-se lá 5 unidades por semana, né? E aí eu dava uma volta no varejo e via as lojas cheias, né, de produtos. Eu não poderia comprar muito porque eu não vendia muito. Eu liguei para a franqueadora e falei assim, minha irmã, eu precisava de uma... Não, eu falava, não tinha consignação, eu falava, eu precisava só de embalagem. Você me manda umas 50 caixas vazias que eu preciso encher minha loja. E uma outra ação, foram várias pequenas ações. Uma outra era panfletar. A gente tinha um sachê de perfume que a gente distribuía de graça. Então o cliente entrava e fazia uma compra, a gente oferecia um produto para ele. E aí lá eu fiquei sabendo que no Rio de Janeiro tinha um franqueado que ele tinha uma promotora que dava um vale-brinde para o cliente na rua. Olha, aceita uma amostra grátis de perfume. Né? E a pessoa pegava, ele conduzia até a loja, ela ganhava o sachê e a equipe tentava vender alguma coisa para ele. Eu falei, o problema é o seguinte, de cada 50 pessoas que você põe durante o dia, você vende para 1 ou 2 pessoas. E na Rua São Bento a gente via os promotores das financeiras, ou de ótica, você passa lá até hoje no centro, tem ótica. E o papel dele é te conduzir até a empresa dele. Então, pegando todas essas informações, então, nós começamos a falar, vamos seguir esse modelo. Nós temos um produto para dar, nós vamos investir, só que com 2 ou 3 vendas no dia não vai resolver o nosso problema. E a gente não podia contratar um novo funcionário porque a loja estava deficitária. Então, eu era representante aí, né, que eu saí do banco antes de abrir a Contém, eu estava como representante comercial, tinha decidido dar uma guinada na minha vida.
Aí eu saía correndo lá meio-dia, começava o momento, botava o uniforme, ia para a rua e começava a panfletar. Então, dois grandes aprendizados aí foi não ter uma loja clean, cheia de produto, para dar a aparência de que ela tem bastante variedade, e sair para a rua mesmo, literalmente, para trazer os clientes para dentro, né? Com simpatia, com educação. O que mais você fez? Com esse modelo, a minha esposa cuidava da equipe de vendas, né? Uma ótima vendedora. Então nós descobrimos que a gente conseguia colocar 50 pessoas por hora das 11 às 7 da noite. 8 eram 400 pessoas no dia entrando para ganhar um sachê. E tinha gente que passava todos os dias, eu quero um sachê, porque ele não precisava nem comprar mais o perfume que ele ganhava. Mas a gente falava assim, não tem problema, essa pessoa ela vai chegar perfumada no serviço, as pessoas vão perguntar para ele o que é, ele vai falar contém um grama, ele não vai falar que é sachê de graça e as pessoas vão vir comprar. Nosso era só atender bem as pessoas e divulgar a marca. E trabalhar com equipe que no varejo tem a situação que você fala do famoso caroço. O caroço é aquele consumidor que entra, olha tudo e vai embora, não leva nada. E a maioria é caroço. A maioria é só para ganhar, né? Mas a gente, então 500 pessoas por dia, a gente mostrando, convencendo eles, mostrando, nos dando a oportunidade de mostrar a loja e os nossos produtos, saindo algumas vendas. E a história foi que nesse período nós pegamos a loja da São Bento, a Contém tinha 180 pontos de venda e nós colocamos ela em terceiro lugar na rede no nível Brasil. Uma loja que fechava de domingo, feriado, fecha às 7 horas da noite, né? Alberto, então você sai de uma loja deficitária, consegue colocá-la em terceiro lugar entre as que vendem mais na rede. Daí, para construir uma rede com 15 unidades, o que aconteceu? O que você fez para se tornar um franqueado com tanto sucesso? Já nessa unidade eu já havia desenvolvido plano de carreira, bonificação além da comissão, bonificação em cima de resultados alcançados, né? Naquela época não tinha o vale alimentação, mas a gente falava assim, não, eu dou o almoço, só que na verdade assim, a gente estipulava uma meta, aquelas que batiam tinha um almoço todo dia. Né? Então, era assim, almoço por meta diária. Meta diária. E tinha que fazer de manhã, então, né? Tinha que vender de manhã. Não, ela conquistava para o dia seguinte, vamos falar assim. Então, assim, não, eu dou, mas ela tem que ter alguma coisa em troca. Como a gente não tem oficializado que o comércio que tinha, então, assim, a gente oferece sim. Né? O nosso faturamento já era o dobro da média da rede. Né? As pessoas já começavam, os franqueados vinham na nossa unidade, ver de que forma nós estamos fazendo. Eu tinha muito interesse em que elas, né, em passar o que nós estamos fazendo, porque precisava que a marca se fortalecesse. Eu preciso que a marca se fortaleça cada vez mais, porque eu sou beneficiado com isso, seja no Rio, em Minas, em Brasília, né? E aí, em São Paulo, a questão é que talvez alguns franqueados entenderam que ele, naquela ocasião, naquela época, ele comprou a franquia, mas não para ter todo esse trabalho, acreditando na marca e colocando a equipe lá dentro e fazendo... Como se comprar uma franquia, abrir o ponto, com um passe de mágica, pirlim, pim, pim, tudo fosse funcionar. Era só ter o dinheiro. Okay. Né? Mas não funciona assim. Não funciona, na prática, a gente sabe que não funciona. A gente tinha acabado de... a nossa loja começou a ser rentável, a gente deu um jeito de conseguir o dinheiro emprestado com parentes, com os pais e tal, e compramos essa unidade, que era deficitária também. A gente acreditou, falou, agora vamos colocar em prática no shopping o que nós fazemos aqui. Mas você não teve que ficar na porta do shopping panfletando dessa vez, não, podia. Né? Aí adequando-se ao shopping, brincaram comigo, olha, você sabe trabalhar na rua, vamos ver se você sabe trabalhar no shopping. Né? E aí foi interessante. E a gente fala assim, vários pequenos, assim, a gente entendendo um pouco o consumidor, a gente fala assim, olha, eu parcelo, a gente encontrava situações assim, a gente parcela aqui com compras acima de R$100. Eu falei, tá, quanto que é o ticket médio naquela ocasião da loja? R$30. Então você não quer parcelar. Não quer parcelar. Então eu já parcelava com R$30. Se o ticket médio é 30, né, a gente parcela com 30 ou com 35 para aumentar um pouco o ticket médio, mas não com 70, porque então você não quer parcelar. Uhum. Né? Ou seja, do mesmo jeito que você quis vender essa operação e ninguém quis comprar, outros franqueados que estavam na mesma situação que você começaram a se tornar oportunidades para você crescer a sua própria rede. E aí finalmente existia um comprador, é isso? Existia um comprador. As pessoas ficavam felizes de vender e eu ficava feliz de comprar.
Aí pegamos o shopping, o próximo shopping, e também no primeiro mês dobramos o faturamento da unidade dele. Alberto, e deixando de ter 1, 2, 3 unidades e passando a ter 15 unidades, como é que você faz para levar essa cultura de atendimento, de qualidade, de promoção, de ponto de venda com metas estabelecidas para uma rede que é muito maior? Aí eu falo muito de gestão de pessoas. A minha equipe sabe que nós somos muito agressivos nos resultados, buscamos muitos resultados, mas respeitamos muito as pessoas. Uma profissional pode vir trabalhar comigo e não conseguir os resultados, mas eu entendo, conhecendo ela, talvez eu até ajude ela a arrumar outro emprego, seja como estagiária de advocacia, ou seja na área que ela escolher. A gente entende isso. Da mesma forma que eu sou, como profissional, tenho as minhas qualidades, como pessoa tenho outras, eu sei que não vou servir para fazer um monte de coisas. Isso, por exemplo, eu estou fazendo bem, mas outras coisas talvez não. E a gente trouxe para dentro criamos dentro da empresa os departamentos mesmo que seja de uma pessoa só, um RH de uma pessoa para ajudar na contratação, seleção e treinamento. Então criamos, e aí a experiência de ter trabalhado numa empresa maior como o Banco do Brasil, você está acostumado a lidar com isso. Então, você criou uma estrutura apropriada com todos os setores, com todas as áreas necessárias para que a rede se desenvolvesse. Para que a rede se desenvolvesse. Alberto, muitas vezes inaugurar uma franquia é um grande desafio, né? Como você começou a sua unidade faturando lá muito menos do que você precisava para chegar no ponto de equilíbrio. Como é que se faz para superar esse desafio no início da operação? Nós passamos uma experiência interessante no Shopping Bourbon quando inaugurou. No dia da inauguração eu coloquei uma meta naquela época, vamos falar R$5.000 para se bater no dia. E quando chegou 2 horas da tarde nós estávamos com R$150. Falei, isso não vai acontecer. E o pessoal falou, o shopping novo é assim, tem tempo de maturação. E eu vi a loja, dia de inauguração do shopping? Dia de inauguração do shopping. E aí eu vi a loja cheia, eu estava com a equipe preparada, cheia de clientes, mas ninguém comprando. Era um dia de festa, né? Eu preciso reverter essa situação e bater a nossa meta. Eu vi que tinha potencial para venda, chamei a gerente e falei, vai na orelhinha de cada vendedor e fala, quem vender R$1.000 hoje ganha um bônus de R$100. Virou negócio, deixou de ser festa e virou negócio. E aconteceu que no final do dia nós fechamos com R$4.800, revertemos a situação durante o dia. 2 vendedoras ganharam o prêmio, outras quase conseguiram, né, mas efetivamente 2 ganharam. Então a gente tem que fazer a leitura do momento, né? Numa outra situação era um problema de fluxo, não tinha fluxo na loja, nesse exemplo tínhamos. Então precisávamos de pessoas dentro da loja para a gente atender. Nós fizemos a ideia foi fazer uma parceria com as redes de lanchonete, Habib's, Bob's e McDonald's, para a gente maquiar toda a equipe deles. E aí fechamos a loja, de repente uma loja vazia virou cheia, ficou cheia de... Com a equipe do pessoal da praça de alimentação. Né? E como quem podia se maquiar antes de entrar no serviço, né? Ou depois, ou na hora do almoço, então às vezes elas não vinham uniformizadas. O pessoal começava a passar, nossa, essa loja está cheia, e virou o jogo porque aí o fluxo, né, chama fluxo e as pessoas lá ganhando uma maquiagem, mas as outras acabam... Começou a atrair muito mais gente. Alberto, muito obrigado pelas dicas. Obrigado. Obrigado por ter vindo. É um prazer. E que você tenha muito mais franquias no futuro. Obrigado, Pedro. O Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos num próximo programa. Até lá.